Boa noite, meus alunos e minhas alunas do segundo EJA, né? Pouquinhos alunos fazendo atividade. Eu espero que essa semana tenham escutado o áudio que eu coloquei, que eu não vou falar aqui no vídeo, e que, né, realmente comecem a fazer atividades, porque eu não quero ninguém prejudicado, não, tá certo? Mas é aquilo que eu disse. O médico só consegue curar paciente que toma remédio, né? Enfim. Bem, semana passada eu coloquei já esse assunto pra vocês, né? Coloquei vários vídeos lá, tá certo? Sobre conjuntos numéricos. Então, vocês tenham lá. Eu nem me lembro quantos vídeos eu coloquei. Eu só sei que eu coloquei vários vídeos com os conjuntos numéricos, com a reta real também, a representação, tá? Eu montei esse slide aqui e eu procurei colocar bastante coisinha para deixar bem claro para vocês essa situação de conjuntos numéricos, tá? E também das diferentes representações de um mesmo número real. Quando a gente fala em diferentes representações, por exemplo, a gente já trabalhou sobre porcentagem. Então, por exemplo, quando eu pego 3 sobre 4, eu divido 3 por 4, vai dar 0,75. E 0,75 é a mesma coisa que 75 sobre 100. E 75 por 100 é 75%. Então, só aqui eu já vi com vocês 4 formas de representar o mesmo número. 3 sobre 4, 0,75. 75 sobre 100, 75%. 4 formas de representar o mesmo número real. Vamos prosseguir um pouquinho mais aqui no vídeo, na videoaula. Eu tenho que clicar na tela. Isso. Vamos começar com os números naturais. Eu gosto muito, tá, da questão dos números, porque é o seguinte, a matemática, não vou dizer que ela surgiu dos números, tá? Mas ela surgiu de necessidades sociais. Aos poucos, as sociedades foram aumentando e foram sentindo necessidade de se organizar. E a primeira coisa é o seguinte, cada um plantava o que comia, cada um criava o que comia e era assim. Depois começou as trocas, né? Começaram as trocas. E por fim, com o aumento, né? Não pôde só ficar em trocas, né? Teve que ficar em equivalências. E aos poucos essas equivalências precisaram ser quantificadas. E para vocês terem uma ideia, eu conto isso no meu livro, né? Que é Ensino Médio e Êxito da Matemática. Eu faço também uma leitura da história da matemática, como foi criada. A história, gente, da matemática, a matemática surgiu bem próxima à escrita, tá? Eu não vou falar língua portuguesa porque tem outras línguas e outros países. Então, a matemática, ela surgiu bem próxima à escrita, só que um pouquinho antes, né? Porque eles tiveram a necessidade de se organizar enquanto sociedade. E a escrita surgiu para também ajudar nessas situações de representação de situações, tá certo? Bem, números naturais. Aí a gente pensa, né? Eu não vou estar lendo tudo que está no slide não, tá, gente? Porque esses slides vão estar... Esse slide, aliás, que eu montei, né? Para vocês, para poder apresentar essa videoaula para vocês, né? Tá gravando para vocês terem acesso a esse conteúdo. Mas o slide também tá lá no Classroom, tá? Então, estou deixando o slide, uma atividade e esse vídeo, tá? Para ajudar vocês. E aí, gente, os números naturais foram os primeiros números criados, né? E na numeração dos egípcios, eles representavam de uma forma, os romanos representavam de outra, os maias representavam de outra forma. Então, várias civilizações criaram sua forma de representar, de quantificar as coisas, tá? Os hindus e os árabes, né, então essas duas civilizações juntas, né, então um criou, o outro aperfeiçoou os números que nós conhecemos até hoje, né, a numeração indo-arábica, que está aqui os numerozinhos, ó, de 0 até 9, tá? E com eles a gente compõe um monte de números, é o nosso sistema, né, de numeração posicional, que permite a gente formar números só porque eu inverto ali a posição, né? Se eu tô aqui dessa forma, aqui, se eu olhar aqui em cima, esse zero na frente não significa nada. Mas se eu colocar esse zero aqui, ó, depois do 3, fica 1230, tá? Então, assim, a gente consegue escrever infinitos números com apenas 10 símbolos, né? Então, é muito melhor do que os egípcios, que para cada quantidade maior tem que estar inventando um símbolo diferente, e os romanos também.
que também os egípcios ainda não é bem posicional, mas é decimal. E os romanos, a gente pode aprofundar um pouquinho mais isso em outro vídeo, se vocês quiserem, tá? Vocês podem colocar, professor, eu quero saber um pouquinho mais. Aí eu vou fazer um vídeo só sobre isso. E também os romanos tinham, não era a questão, por exemplo, de alguns símbolos que não se repetiam, como o V, que representava 5, o L, que representava 50, o D, que representava 500. Mas aí tinha o I, que repetia até 3 vezes, né? E um I na frente de um V significava subtrair, então ficaria 5 menos 1 daria o símbolo 4. O I depois do V, ele já somaria, então ficaria 5 mais 1, 6, aí com 2I, 7, com 3I, 8. E assim por diante, né? O X também poderia se repetir 3 vezes, que representava 10. O C poderia repetir 3 vezes, que representava 1000. O M poderia repetir 3 vezes, que representava 1000. O C representava 100, desculpa. Também, números naturais, nós representamos pela letra N. São os números que nós usamos para quantificar, para contar. Então, aqui, de repente, eu tenho alguns lápis. Então, quando eu vou contar aqui, então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o número 8. 8 é um número natural. Mas aí também está dizendo que serve para nomear posições, né? Então, primeiro colocado, segundo colocado, terceiro colocado, tá? E também coisas que também não é quantificado. Por exemplo, identificação. Nossas casas têm números. É número natural. Tá? Não está quantificando, né? Mas é uma identificação. Nosso celular, nós temos um número. Cada um tem um número específico. Então, também é número usado para número natural. Código de barras, número natural. E várias outras situações desse tipo. De identificação do número na chamada da escola. Tudo isso são números naturais. Certinho? E aqui também eu deixei um linkzinho que vocês podem aprofundar o estudo sobre isso. Bem, aqui, então, os números naturais usados para contagem. Onde estão no nosso dia a dia? Eu peguei essas 4 figuras aqui, tá? E, veja bem, Fortaleza, capital do Ceará, comemora 285 anos. 285 é um número natural. No dia 17 de abril, é um número natural. É realizada a 9ª maratona, outro número natural. De Fortaleza, maior evento de atletismo no Nordeste brasileiro. Ordem ou posições. Então, na Olimpíada de 2008, 2008 é um número natural. O resultado da prova de natação foi: primeiro lugar, César Cielo; segundo lugar, Mauri Levelaux, eu não sei se lê assim; terceiro lugar, Alain Bernard. Então, primeiro, segundo, terceiro, número natural. Contagem, censo 2010. 2010 é número natural. Em 2010, a população no Brasil era de aproximadamente 191 milhões de habitantes. É um número natural, certo? CEP, olha aqui, gente, número natural. A identificação do CEP, as placas dos nossos veículos, né? Motos, carros e etc. também são números naturais, certo? Continuar aqui. Vamos falar agora de números inteiros, né? Então, os primeiros números formados na história da matemática, tá? Foram os números naturais. Depois dos números naturais, quem foi formado? Os números inteiros. E por que surgiram os números inteiros? Veja, números inteiros. Natural é inteiro? É. Tem gente que brinca e diz assim, é inteiro porque não é quebrado. Tá, de boa. É o seguinte, eles não são escritos em forma de fração, decimal, nada. São os números que a gente conhece, os números naturais. O que vai mudar? Nos inteiros vai ter todos os naturais, incluindo zero, só que vai acrescentar que vai ter os negativos. E onde é que a gente usa os negativos? Os negativos, gente, a gente usa aqui, ó, tem uma lupazinha. Digamos que alguém foi lá pegar um extrato bancário. Aí tem lá, mais, que é o que entrou na sua conta, crédito, e menos é o que saiu. Então, foram as retiradas, os pagamentos, tá? Então, menos, quando eu represento com menos, eu estou dizendo que eu estou retirando. Então, quando eu tenho menos tanto, é um número inteiro. Aqui está apresentando a temperatura de uma cidade, tá? Então, menos 6 graus Celsius. Menos 6 é um número inteiro negativo, ok? Aqui, ó, número inteiro positivo, número inteiro negativo.
Aqui nós temos termômetros, tá? Então, esse termômetro está marcando ali, ó, 100 graus Celsius. É um número inteiro positivo. Também é um número natural, tá, gente? Todo número natural também é inteiro, mas nem todo inteiro é natural. Por quê? Eu tenho aqui 100, ele é natural e é inteiro. O menos 6, ele é inteiro, mas ele não é natural, tá? Aí eu tenho aqui, ó, tá abaixo de zero. Eu não sei nem aqui marcar quanto seria abaixo de zero, talvez menos 2, alguma coisa nesse sentido. É um número negativo, portanto ele é inteiro, tá? Ele não é natural, mas ele é inteiro, beleza? Vou passar aqui para outro slide. Outra situação que a gente encontra em números naturais, aliás, inteiros, tá? Nós temos ali um iceberg, tá? O iceberg, né? E aí foi o caso aí do Titanic e de outros navios que tiveram, assim, algum problema com iceberg, né? Mas aí o Titanic marcou muito e tem um filme que é belíssimo e eu amo, já assisti várias vezes e assistiria de novo, quer dizer, assistirei de novo, tenho certeza, porque eu gosto muito dele e da trilha sonora de tudo. Nós temos até a parte que a gente vê, né? A parte visível, que está acima do nível do mar e, portanto, se alguém fosse escalar esse iceberg, então estaria tantos metros acima do nível do mar. Então, aqui está marcando, então, 0, que é o nível do mar, aí 10 metros acima, 20 metros acima, 30 metros acima. O que está abaixo do nível do mar, que a gente não consegue ver, tá? E aí, às vezes, é mais largo, inclusive, e aí é onde causa acidentes, é o que está abaixo do nível do mar, que a gente não, classifica como negativo. Então, menos 10 metros significa que está a 10 metros abaixo do nível do mar. Então, menos 20, menos 30, menos 40, tudo isso está abaixo do nível do mar. Em que outras situações eu uso essa escala? Aqui está mostrando, né, a montanha, os pontos A, C, D, E, e aqui ele está mostrando o seguinte: A é um ponto que está acima do nível do mar, ó, 100 metros de altitude, acima do nível do mar. Aí eu tenho o C aqui, que aí eu não sei quanto ficar, deve ser 90 mais ou menos. Tem esse D, que deve ser 80 metros. E tenho esse ponto X, menos 60. Então, se eu tivesse alguma coisa aqui que caiu aqui e ficou preso aqui, então ele estaria a 60 metros abaixo do nível do mar, então menos 60 metros. Os mergulhadores, né? Então, eles mergulham e eles levam esses cilindros de oxigênio e eles têm um tempo, né, previsto para uso e eles também têm lá um estudo da profundidade que eles podem mergulhar, né? O máximo que vai dar tempo de eles mergulharem, fazer o trajeto lá dentro e voltar. Então, eles têm que obedecer, porque senão vai faltar oxigênio para eles. Então, assim, os mergulhadores, né? E aqui eu gostei muito dessa imagem, porque está apresentando eles, né? Porque tem aqui mais outros aqui dentro. Eles estão entrando numa caverna, né? Aí abaixo do nível do mar, né? Aí, e eu acho lindo, estou encantada. Eu ainda vou mergulhar. Eu já saltei de paraquedas, mas ainda vou mergulhar. Ainda vou. Sim, gente. E aqui, saindo um pouquinho daquelas coisas lindas, maravilhosas que a gente tava vendo, né? Então, eu tenho a latitude e longitude, tá certo? Porque onde mais a gente encontra números positivos e negativos? Eu não sei se vocês já estudaram no primeiro módulo, ou agora, ou se estão estudando, mas nós temos a questão da latitude e longitude, tá? A latitude em relação à linha do Equador, tá certo? São esses paralelos, né, que mostram a latitude. E se está mais para o hemisfério norte, mais para o hemisfério sul, então para o norte positivo, para o sul negativo, tá? Vocês estão vendo aqui, ó, o sinalzinho norte positivo, sul negativo. E aqui é a longitude em relação ao meridiano de Greenwich, tá? Então, mais ao leste, que é a direita, positivo, mais a oeste, a esquerda, negativo, beleza? Aqui eu coloquei o sistema cartesiano, né? Mostrando que nós temos aqui uma origem que é o zero, é uma dessas duas retas. Eita, eu toquei sem querer na tela. E aí eles se encontram, tá? Também peguei o sinalizador aqui. Então aqui é o ponto central, que é o zero tanto do eixo de x, como é o zero do eixo de y, tá? Então aí o que está escrito aqui, ó, que é a origem, tá certo? Então, quando eu pego aqui no eixo de x, que é essa linha
horizontal, que a gente chama de eixo das abscissas, tá? E representa pela letra X. No sentido direito, quanto mais à direita, tudo cresce, né, gente? Porque é positivo, tá certo? Então, no sentido positivo, nós temos tudo positivo. Para a esquerda, né, tem gente que diz, você é um zero à esquerda, não vale nada. Então, assim, para a esquerda, tudo vai ficando menor, tá? Mas sem valor, tá? O valor vai diminuindo. Então, são os valores negativos. Então, quanto mais eu me afasto do zero para a direita, mais o número cresce, ó. 2, 3, e assim, 4, 5, 6, 10, 20, 1000, assim por diante. Quanto mais eu me afasto do zero para o lado esquerdo, ele vai ficar menor. Então, menos 1, tá? Então, perdi 1. Menos 2, perdeu 2. Menos 3, menos 1000. Então, quanto mais afastado do zero à esquerda, menor o número é. No eixo de Y, que nós chamamos de eixo das ordenadas, tá? Representamos pela letra Y. Então, para cima, nós temos valores positivos. Então, 1, 2, 3, 1000, 10.000, enfim. E para baixo, nós temos os valores negativos, tá? Lembrando, quanto mais afastado do zero, menor esse número é. Parece que 1 é menor do que 2, mas na realidade, menos 2 é menor do que menos 1, tá? Digamos que eu tirei 2, tá menor. Tirei 1, tá maiorzinho. Aqui eu tenho só o eixo horizontal, tá certo? E aqui tá mostrando os pontos opostos, números opostos. Então, tem o zero aqui, ó. Se eu passo uma casa à direita, é um positivo. Mas se eu passo uma casa à esquerda, é um negativo. Se eu passo 2 casas à direita, é 2 positivos. Se eu passo 2 casas à esquerda, 2 negativos. E assim por diante, né, minha gente? Então, são números opostos, ó. 1 menos 1, 2 menos 2, 3 menos 3, 4 menos 4, 5 menos 5, 1000 menos 1000, 512 menos 512, tá? Então, são números opostos. Bem, falamos dos números naturais, que são os números positivos que nós utilizamos em contagem. Falando dos números inteiros, que incluem os números naturais e acrescenta os negativos. Então, vão ser o zero, todos os valores positivos que a gente usa na contagem e os números negativos, né, que a gente viu ali que nas transações bancárias, né, comerciais, nas temperaturas, no nível do mar, né, nas coordenadas geográficas. Então, a gente usa tanto os números positivos quanto negativos. Então, são os números inteiros. Agora, vamos falar de números racionais, representados pela letra Q, ok? São números que podem ser escritos na forma de fração. Quando a gente estuda razão, tá? Então, razão é uma fração. E toda fração sugere uma divisão, tá? Então, assim, fração, razão, divisão. Então, como a fração ela representa uma razão, por isso o nome racionais, tá certo? Então, são todos os números que podem ser escritos na forma de fração. Aí você diz, mais um é racional. Ele pode? Pode. Imagina que eu tiver 3 sobre 3. 3 dividido por 3 é quanto? 1. 1 é um número racional. Então, tá certo? Se eu tiver 10 sobre 2, 10 dividido por 2 vai dar 5. Então, 5 é um número racional. Ele foi escrito na forma de fração. E lembra que eu falei logo lá no início. São formas diferentes de representar o mesmo número. Quando eu coloco 3 sobre 3, ele é a mesma coisa que 1. Quando eu coloco 10 sobre 2, é a mesma coisa que 5, tá? Então, os números racionais, eles estão presentes também em várias das coisas do nosso dia a dia. Ou uma coisa aqui, ó, gente, muito comum. Medidas. Ninguém mede exatamente 1 metro ou exatamente 2 metros. Nós sempre estamos daí em meio a isso. Então, a gente vai medir, por exemplo, eu tenho 1,57 m, né? Sou baixinha, tá? Tem pessoas que têm 1,65 m, 1,73 m, 1,81 m, 1,97 m, enfim, está entre 1 e 2. Geralmente está entre 1 e 2. É muito raro, mas eu já encontrei, já fiz essa pergunta em sala de aula, alguém ter conseguido medir o filho quando ele chegou exatamente 1 metro. Porque aí criança a gente vai conseguir isso, né? 1 metro. Então, é bem interessante, bem raro alguém conseguir essa medida. Se vocês tiverem filhos em casa, ou sobrinhos, qualquer pessoa, podem fazer essa experiência para ver se dá certo. Se vocês conseguem identificar uma criança com 1 metro. Mas ainda pode estar abaixo de 1 metro ou acima de 1 metro, tá certo?
A nossa massa corpórea, né, gente? A gente geralmente fala peso, mas está errado, porque peso, estudando em física, é uma força exercida sobre o nosso corpo, tá? Ou sobre o corpo material. Então, a nossa massa corpórea também, ela pode ser expressa. Geralmente, pode ser um número inteiro? Pode. Alguém pode chegar na balança e dar exatamente, por exemplo, 60 quilos? Pode. Pode dar exatamente 50 quilos? Pode. Mas geralmente vai ter uns graminhas passando. Então vai ser 50 quilos e 200 gramas, 73 quilos e 700. Enfim, geralmente tem a vírgulazinha, tá? Cálculo do IMC, a gente leva em consideração essas duas coisas. Então, se você quer saber se o seu peso está adequado, né? Então, você vai calcular o índice de massa corpórea, que você vai pegar o seu peso, tem que saber o seu peso e a sua altura. Eu não sei se vocês já estudaram isso em educação física. Isso a gente estuda dentro de funções, tá certo? É uma coisa bem interessante dentro de função, mas também se estuda dentro de educação física para calcular o IMC. E tem uma tabelinha, né? Abaixo de 18 desnutrido, entre 18 e 24 parece que é um peso, você está no peso ideal. Aí de 24 a 29 você já está um pouquinho, cuidado, está um pouco sobrepeso. Aí passou disso, aí tem as escalas, né? Tem as escalas que vocês podem estar pesquisando também. IMC, é só colocar lá no Google IMC e vocês vão ver lá a tabelinha. E vocês podem fazer isso aqui. Como é que é esse cálculo? Altura vezes altura. Então, por exemplo, eu pegaria 1,57 vezes 1,57. E aí eu pegaria, eu nunca mais me pesei, então vou pegar meu peso e dividir por esse resultado. E aí eu vou achar o índice da massa corpórea e vou ver lá na tabela se eu estou dentro dos padrões ou não. Outra coisa também que a gente usa muito os números racionais é em receitas, né? Então, geralmente, tem receitas que tem lá 3/4 de margarina, pra você fazer um bolo, né? 3/4 de margarina, 1,5 xícara de açúcar. Então, isso a gente está usando números racionais, tá certo? Meio pacote de macarrão, 500 gramas, tudo isso, né? Embora que 500 está mais para número natural, né? Inteiro, no caso. Mas também é racional, minha gente. Desculpa aí, tá? Então, deixa eu só voltar. Porque os racionais, eles incluem todos aqueles que a gente viu. Inclui os naturais e os inteiros, tá? Aliás, os naturais já estão incluídos nos inteiros. Os inteiros estão incluídos nos racionais. Só que o que acrescenta aqui nos racionais? As frações, os decimais e as dízimas periódicas, tá? Que a fração, quando ela não eu tô falando no geral, tá? A gente não vai fazer esses cálculozinhos agora não, nem se preocupem, depois é que a gente aprofunda um pouquinho. Mas, quando eu pego uma fração, por exemplo, 10 dividido por 2, vai dar 5 o número inteiro. Se eu pegasse 1 dividido por 2, daria 0,5, é o número decimal. Mas imagina eu pegar 1 dividido para 3, vai dar 0,33333333. Isso é uma dízima periódica, tá? E todos esses números são racionais, tanto os positivos quanto os negativos. Aqui eu coloquei uma curiosidade também dentro dos números racionais, que é o dinheiro, né, gente? Geralmente a gente vai pagar alguma coisa, tem os centavos, né? Então, R$50,70, tá? Ou R$50. Então, todos são números racionais. Aqui eu coloquei também, esse slide, lembrando, está lá para vocês podem olhar detalhadamente. Eu pesquisei lá na internet e eu vi a cesta básica, né? Então, o valor da cesta básica por cidades aqui, São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro, aí tem Recife aqui também, tá? E aí, quantas horas o trabalhador vai trabalhar para comprar essa cesta básica? Aqui em Recife, está dizendo que estava R$417 e que ele teria que trabalhar 92 horas e 7 minutos para poder comprar essa cesta básica. Em São Paulo, que é minha terra natal, R$507,07. Então, ele teria que trabalhar 111 horas e 47 minutos. Tá? E a gente fez um estudozinho sobre horas, né? Vocês podem calcular aí, pelo estudo que a gente fez, quantos dias daria isso, tá certo? Para que ele teria que trabalhar para poder, considerando que ele trabalha 8 horas por dia, tá, gente? Aí você pode calcular para ver aí quantos dias ele teria que trabalhar para comprar essa cesta básica aí. Aqui eu coloquei o valor do combustível porque eu acho muito injusto essa forma deles colocarem esses centavos.
Porque centavos tem a ver com centésimos. E centésimos, gente, são duas casas após a vírgula. Então, nada a ver essa casa dos milésimos aqui, tá? Então, isso é uma enganação. Porque R$3 e 559, esse 9 aqui é enganação. Então, eu poderia ter colocado logo R$3,56, tá? Eu não gosto dessa escrita, não. Eu sempre que vejo, não gosto. E aqui os impostos, né, gente? Porque a gente trabalha, existem pesquisas que mostram que 1/3 do nosso salário a gente paga de imposto. A gente paga de imposto de IPTU, de tudo, de, sei das conchichinas, de INSS, de tudo que a gente paga. E ainda em tudo que a gente compra, a gente paga imposto também, né? Então, assim, o governo dá dinheiro, ajuda, essas coisas todas. Isso é tudo dinheiro dos impostos da gente, que agora vai fazer falta, né? Com essa quarentena, eu tô até muito apreensiva e com medo de tudo isso, mas eu tô com mais medo do vírus, né? Aqui, gente, eu pensei que eu não tinha colocado o índice de massa corpórea. Eu vou fazer um cálculo rapidinho, para não tomar muito tempo da gente e o vídeo não ficar tão grande, tá certo? Mas eu vou colocar aqui o seguinte. Deixa eu pegar aqui o lápis. O índice de massa corpórea, eu vou colocar aqui, porque eu tenho que pegar a caneta. O índice de massa corpórea, eu tenho dificuldade de escrever nisso, mas fazer o quê? Vai ser, eu vou considerar o meu último peso, que eu acho que eu não engordei, não. Apesar de eu estar em casa, eu não tô comendo tanto assim, então, 58 quilos. Minha altura, 1,57 m, eu tenho que multiplicar por 1,57 m de novo, tá? Porque quando eu tenho aqui a altura ao quadrado significa esse valor vezes ele mesmo. Então, eu vou colocar 1,57 vezes 1,57 de novo, tá? Então, vai dar 2, vou colocar aqui, ó, 2,40. É porque eu tô escrevendo com o mouse. Com o mouse eu tenho mais dificuldade do que aqui no tecladozinho do notebook. Então, 2,46. Ó, tá vendo que minha letra fica melhorzinha? 49. Aí, o que eu vou fazer agora, gente? Eu vou pegar esse 58, que é minha massa corpórea, e vou dividir por esse resultado aí, que foi minha altura vezes minha altura. Então, eu vou pegar 58 dividido por 2,4649. Esse cálculozinho todos vocês podem fazer aí, tá? E o resultado que eu tive aqui foi 23. Deu um monte de casa decimal, tá, gente? Então, é um número que tem casas decimais infinitas, tá? Como é divisão, então eu sei que é um número, é uma dízima periódica. Ela vai ter um período aí. Então, aqui, pontinho, 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 porque é infinito. 23,53, gente, tá se encaixando aqui, ó, tá quase no limite de 24, tá? Mas eu estou dentro do peso normal, ok? Então, vocês podem estar fazendo esse cálculozinho aí pra ver como é que está o peso de vocês, tá? O índice de massa corpórea. Pessoal, olha, aqui eu coloquei algumas atividades, tá? Pra desenvolver com vocês, tá? Porque vocês têm uma atividade para responder também e eu quero ajudar o máximo possível. Em qual das alternativas aparece o número que fica entre 19/3 e 55/7? Vai ser o 2, o 4, o 5, o 7 ou o 9. Como é que eu vou decidir isso? Como é que eu vou saber isso? Gente, basta dividir 19 por 3. Vamos aqui? Se eu pego uma fração e divido, eu vou encontrar o número onde ele está localizado. Então, 19 dividido por 3 vai dar 6, né, gente? 6 vezes 3 é 18. 18 para 19 sobra 1. Então, eu já sei que ele tá... Sobrou 1. Então, eu já sei que ele tá aqui. Não gostei desse rabiscado. Vou apagar isso aqui. Deixa eu pegar a caneta de novo. Vou colocar aqui. Sobrou 1, tá? Então, deu 6. Eu sei que aqui, esse número, olha só, que eu falei lá na frente.
diferentes formas de representar o mesmo número, tá? Então, vou colocar aqui, ó, aproximadamente 6, tá? Ele é maiorzinho do que 6, porque passa de 18. Então, aqui é 6, alguma coisa. Eu vou deixar uma vírgula aqui, tá? Porque é 6, alguma coisa, beleza? E 55 sobre 7, vou dividir também. 55 por 7. Toda fração sugere uma divisão. 55 dividido por 7. Que número eu tenho? Que vezes 7 dá um número próximo a 55. 7 vezes 7 é 49, 7 vezes 8 é 56, passa. Então, tem que ser o 7. 7 vezes 7 vai dar 49. 49 para 55 vai sobrar 6. Mas aí, gente, tanto aqui eu ia colocar a vírgula, só para vocês verem. Se eu fosse continuar essa divisão, ia colocar o 0, ia ficar 10 dividido por 3, que daria 3. Porque 3 vezes 3 é 9, né, gente? 9 para 10 sobra 1. Aí eu ia colocar de novo o 0, de novo ia dar 3, ó. Então, aqui eu tenho uma dízima periódica, onde o período é 3, tá? Porque é o 3 que se repete. Então, seria 6,333, infinito. E aqui, continuando a divisão ainda, eu teria 60 dividido por 7, daria 8, né? Foi o que eu acabei de falar agora há pouco. 8 vezes 7 é 56, vai sobrar 4. Aí 4, acrescento 0, aí 40 dividido por 7, daria 5. Porque 5 vezes 7 é 35, para 40 sobraria 5. E aí ia continuar essa divisão, né? Então, isso aqui vai dar aproximadamente 7,85. Então, agora ficou fácil, né, gente? Se eu sei que aqui é 6,33 e aqui é 7,85, qual é o número que está entre eles? Olhe, 5 é menor do que 6, 4 é menor do que 6, 2 é menor do que 6, 9 é maior do que 7, 7 é maior do que 6,33 e 7 é menor do que 7,35. Então, o número que está aqui, ó, é o 7, beleza? Vamos aqui. Qual ponto na reta numérica indica 7 sobre 8? Vai ser esse A, esse B, o C ou o D? O que eu preciso fazer, gente? Dividir, tá? Então, 7 dividido por 8. Gente, a gente começa vendo que o 7 é menor do que 8. Então, eu vou colocar 0, vírgula, e acrescentar um 0 aqui. Agora, eu tenho 70 para dividir por 8. E 70 dividido por 8, o número mais próximo vai ser 8. Porque 8 vezes 8 é 64. E 64 para 70 vai sobrar 6. Aí eu acrescento 0 de novo. Aí 60 dividido por 8 vai dar 7. 7 vezes 8 é 56. E 56 para 60 vai sobrar 4. E vou continuar porque vai terminar aqui. 40 dividido por 8 vai dar 5. E 5 vezes 8 é 40, para 40 nada. Então, beleza. Esse número, ele representa, vou escrever aqui para ficar bonitinho, 0,875, tá? Esse número, gente, ele tá onde? Porque aqui eu tenho 0, aqui eu tenho 1. Ele tá entre 0 e 1. Então, não vai ser o D, porque o D tá passando do 1. Ele vai ser o A? Não, porque o A tá tão próximozinho do 0. Ele vai ser o B? Eu acho que também não. Mas vamos ter certeza se é o C? Vamos ver as divisões aqui, quantas eu tenho. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 espaços entre o 0 e 1. Certo, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gente, se eu for dividir de 0 a 1, não daria 1/10? Seria 0,1, não, daria 0,12 talvez. Tá vendo que tá mais próximo aqui mesmo. Então, esse número, ele tá aqui, ó. Ele representa o C, tá? No bingo das frações, o professor Lucas sorteou as seguintes frações: 6 sobre 4, 4 sobre 4, 1 sobre 4, 3 sobre 4. São todas frações com o mesmo denominador, tá certo?
Como o Lucas deverá marcar na reta numerada essas frações? Demonstre. Bem, gente, facinho. O que eu acabei de falar? Vamos dividir. Essa é a mais fácil. 4 sobre 4. 4 dividido por 4, 1. Então, esse aqui, ó, vai ser aqui, ó. Eita, não gostei, porque me atrapalhei aqui. O vídeo tá ficando grande, não vou parar mais não, tá, gente? Vou continuar, porque eu não vou fazer tudo isso de novo. E eu tô quase terminando, eu já acho que já é o penúltimo slide já. Então, aqui, ó, tá no... Qualquer coisa vocês parem aí, depois vocês voltem a assistir de novo. 6 sobre 4. Vamos dividir, né? Se eu divido 6 por 4, eu vou ter 1, porque 1 vezes 4 é 4, para 6 sobra 2. Vírgula, acrescento 0, 20 dividido por 4 vai dar 5. 5 vezes 4, 20, para 20 nada. Então, deu um número decimal finito, 1,5. Então, 1,5, gente, está entre 1 e 2, no meio entre 1 e 2. Então, 6 sobre 4 vai estar aqui, ó. Deixa eu escrever aqui. 6 sobre 4. E vejam que tanto faz eu escrever 6 sobre 4 ou 1,5. São números que representam a mesma coisa. Então, eu poderia até escrever aqui embaixo também 1,5, tá? Esses dois números estão escritos de forma diferente, mas eles representam uma mesma quantidade, beleza? E por representar uma mesma quantidade, eles estão localizados no mesmo lugar na reta. Então, aqui eu tenho 6 sobre 4 e tem que é equivalente a 1,5. 1 sobre 4. Quando eu divido 1 por 4, tá? Eu vou evitar fazer conta um pouquinho porque tá ficando grande o vídeo. 1 dividido para 4 dá 0,25. Então, aqui, ó, seria entre 0 e 1 seria metade, 0,5. Então, 0,25 está aqui. Então, 1 sobre 4, que é a mesma coisa que 0,25. Qualquer coisa, pare o vídeo, volta um pouquinho, se não entendeu alguma coisa. Qualquer coisa me pergunta lá pelo WhatsApp ou lá no Classroom mesmo, tá certo? 3 dividido para 4 dá 0,75, tá? Então, 0,75, ele está antes do 1. Se aqui é 0,25, aqui é 0,5, mais 0,25, ó, vai ser aqui. Então, aqui eu vou ter 3 sobre 4, que é a mesma coisa, né? Que ele representa. Ele pode ser escrito na forma decimal como 0,75. Ai, meu Deus, eu vou deixar assim mesmo. Vou arrematar aqui, tá? Deu pra entender. Aqui já tá prontinho, tá? Só tá mostrando que menos 4 sobre 3 está entre menos 1 e menos 2. E tá mostrando que 1 sobre 2 está entre 0 e 1. Se eu dividisse 4 por 3, daria 1,33333. É uma dízima periódica, então são números que representam a mesma quantidade. Se eu dividisse 1 por 2, daria 0,5, certo? Passando aqui, números irracionais, tá? Números irracionais, eu esqueci de colocar aqui, mas ele pode ser representado pela letra I, tá? O I maiúsculo, tá? Os números irracionais são representados pela letra I. Eu coloquei aqui, mas não coloquei aqui entre parênteses, porque eu coloquei nas outras telas. Maiúscula. Esses números não admitem ser escritos na forma de fração, pois suas formas decimais consistem em números infinitos não periódicos. Gente, só um detalhezinho. Número irracional não tem nada a ver com número natural, com número inteiro, nem com número racional. Vamos fazer um parênteses aí. O conjunto dos números naturais está dentro do conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros, que já tem os naturais lá dentro, está dentro do conjunto dos números racionais. Mas irracionais, ó, fora, separado, nada a ver. Nem o zero faz parte dele. Ele é um número irracional, ele é escrito na forma decimal infinita, com casas não periódicas. Não existe um período, ou seja, não existe algum momento que a gente veja, não, isso aqui está se repetindo igualzinho. Não repete. É tudo uma sequência muito diferente, tá? Isso é uma característica dos números irracionais.
Aqui tem umas representações de número irracional. O número neperiano, que a gente usa lá em logaritmo, que é esse valor aqui, ó, 2,71, 82, 81, 82, 84. Não tem uma sequência assim de números que se repetem. O π, o número áureo, raiz de 2. Raiz de 2 eu mostrei aqui, porque aplicando o teorema de Pitágoras no quadrado ou no retângulo, aqui para encontrar a diagonal, né, partindo desse verso para esse, então a gente aplica o teorema de Pitágoras. Como aqui eu tenho um ângulo reto, né, triângulo retângulo, então aqui é a hipotenusa, que é o A. Então, o D ao quadrado, para quem não lembra, o teorema de Pitágoras é A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Isso aqui a gente vai estar aprofundando o estudo no próximo módulo, tá certo, gente? A gente vai estudar geometria analítica, distância de 2 pontos, a gente vai estar aprofundando isso aí. Então, eu pego aqui a diagonal, d ao quadrado é igual a este lado ao quadrado, que é um cateto, e esse outro lado ao quadrado, que é outro cateto. Resolvendo, ó, chega na raiz de 2. Toda raiz que não é exata, ela é um número irracional. Por exemplo, se eu tiver raiz de 1 é 1, porque 1 vezes 1 é 1. Raiz de 4 é 2, porque 2 vezes 2 é 4. Raiz de 100 é 10, porque 10 vezes 10 é 100. Raiz de 25 é 5, porque 5 vezes 5 é 25. Então, quando eu tenho a raiz quadrada de um número, eu quero um número que vezes ele mesmo dá aquele valor. Raiz quadrada de 36 é 6, porque 6 vezes 6 é 36. Mas raiz de 2, raiz de 3, raiz de 7, raiz de 1000, não vai ser, não vai dar um número inteiro, tá? Vai dar um número cujas casas decimais é infinita e não periódica, ou seja, um número, uma dízima não periódica, tá? Então, isso, toda raiz que você vê que não é exata, ela representa com certeza um número irracional. Vamos passar a tela que tem umas curiosidades sobre o número irracional. Aqui o número π, ó. Ele chega até umas 300 mil casas decimais que já foram conseguidas com a ajuda de computadores, gente. Só que a gente, naturalmente, a gente usa mais aqui, ó, essa representação simplificada de que π é igual a 3,14, vocês já devem ter visto isso. Ou até pode usar 3,1, ou alguns autores e algumas questões até consideram somente 3, tá? Mas geralmente é 3,14. Onde é que ele é usado? A gente vai estudar isso aqui? Não. Coloquei somente como curiosidade, não se assustem. A gente usa π nos cálculos que envolvem formas arredondadas, ou seja, para cálculos nos círculos, área, perímetro, né, que é o comprimento da circunferência, no volume do cilindro, no volume da esfera, no volume do cone, tá certo? Na área de superfície também do cilindro e da esfera, tá certo? Então, aqui só tá como curiosidade realmente para vocês. Aqui outra curiosidade sobre o número de ouro, ou também conhecido como número áureo, tá? Onde ele é usado em proporções nas artes, nas construções e até no nosso corpo. Ele traz uma harmonia visual. Veja, essa imagem aqui vocês já devem ter estudado em arte ou até em história, que é a Mona Lisa. Ela tem algo nela que encanta. E é essa harmonia das formas que o artista usou, que nos traz essa espiral, tá? Que tem uma relação com o número de ouro, tá certo? O nosso corpo, ó, em vários momentos ele tá fazendo aqui a espiral, tá? A gente vê umas formas aqui, ó, redondinhas, ele tá fazendo a questão da espiral aqui, em vários momentos em relação ao nosso rosto, nosso tórax, todas as partes aqui você vê no nosso braço. Ele coloca essa espiral, tá certo? É a proporção áurea, né, do nosso corpo. Na construção aqui, ó, também eu conseguiria fazer aqui, da mesma forma daqui, uma espiral, tá certo? E esse é o símbolo do número de ouro, tá? Que representa um valor de 1,6180,339,887, ou seja, tem outras casas decimais tantas, infinitas. Gente, um resumo, já está acabando. Então, conjunto dos números numéricos, retomando lá. Os números naturais representados pela letra N, 0, 1, 2, 3, 4, 5, infinito. São os positivos inteiros a partir do zero. Lembrando que natural é um número inteiro, né? Mas aí nos naturais só tem os zeros, números positivos. Os inteiros são todos, né? Porque vai envolver os naturais, que é o zero e todos os positivos, e vai
incluir os negativos. Então, vai ficar os negativos, o zero, né, que é o centro aqui, e os positivos. O zero nem é negativo nem é positivo, mas ao mesmo tempo é como se ele fosse os dois, tá? E aí eu tenho os negativos à esquerda e os positivos à direita. Os racionais inclui os naturais, né? Inclui os inteiros também. Aqui deveria ser inteiros, tá? Porque inteiro já inclui natural. Eu acho que isso aqui foi um equívoco. Essa imagem eu peguei na internet. E aí inclui as frações e dízimas periódicas e decimais finitos, tá certo? E raízes exatas, porque todas elas vão me dar um número inteiro. Os números irracionais, representados pela letra I, então o π, as raízes que não são exatas, tanto as positivas quanto as negativas. As raízes não inteiras e dízimas não periódicas, tá certo? O número áureo também está aqui e outros números. Então, o que eu falei para vocês? Números naturais, tá? Vou pegar o apontador aqui. Os números naturais estão dentro do conjunto dos números inteiros, que estão dentro dos racionais. Os irracionais, ó, tá aqui a parte, ele é separado, tá certo? Mas tudo isso forma o conjunto dos números reais, que é tudo que a gente usa em matemática, tá certo? Existe uma exceção, as raízes de índice par com radicando negativo, que foi formar números complexos, que eu coloquei aqui só como ilustração. Uma raiz com índice par e radicando positivo eu consigo extrair. Raiz quadrada de 4 é 2, raiz quadrada de 25 é 5, raiz quarta de 16 é 2, tal. Mas quando o radicando é negativo, eu não consigo. Aqui, no caso, o π, que é um número irracional, também coloquei aqui. Todos os números, gente, está dentro dos complexos, tá? Só que vocês não precisam se preocupar com os complexos, a gente só vai estudar até os reais mesmo. Eu só coloquei como curiosidade, porque existem. Na EJA, a gente não estuda os números complexos, tá? O pessoal do dia, no integral, estuda, mas à noite não está dentro do nosso conteúdo, não. Mas ele é formado por uma parte real e uma parte imaginária, como está aqui, ó. O A é a parte real e BI é a parte imaginária. É como se eu tivesse aqui, deixa eu pegar a canetinha e fazer bem rapidinho aqui. Se eu tivesse raiz quadrada de menos 16. Eu sei que a raiz quadrada de 16 seria... Estou falando de forma simplificada, tá? Tem uma explicação mais aprofundada. A raiz quadrada de 16 seria 4. Mas como tem esse menos, tá? Então surge um número imaginário. Então vai me dar o i aqui, ó. Então a raiz quadrada de menos 16 vai ser 4i. Ele não é um número real. E por isso isso aqui não tem resolução nos números reais que nós estamos trabalhando. Ele é um número imaginário, tá certo? Que está dentro dos números complexos. Tranquilinho? Terminamos. Bem, gente, tudo a ver com o que a gente está vivendo. Quando a vida estiver fácil, diga obrigada e celebre. Louvado seja Deus, né? Mas quando a vida estiver difícil, diga obrigada também por estar vivo, né? E lute. E esse lute, gente, no nosso dia a dia, tá bem assim, né? O pessoal fala muito, a gente que lute. E a gente é que lute literalmente, né? Porque não tá sendo fácil esses dias, mas é necessário e a gente tá fazendo a parte da gente. Então, que Deus os abençoe e nos proteja. Um beijão no coração de cada um de vocês. Boa noite, estudem, façam atividade. Deus abençoe.